Eu queria te convidar, por gentileza, a você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Acho que Deus já falou tantas coisas, né? Desde o começo do culto, do louvor, a Marília, a Priscila, tantas coisas importantes para a nossa vida. Eu queria só complementar nesse último quarto de culto, falando um pouquinho sobre a mulher também, se vocês me permitirem. Mas você não pode falar porque você não tem lugar de fala e tudo mais. Não me irrite, não me irrite. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, Samuel, onde é que fica Gênesis? Não me irrite, né? O primeiro livro da Bíblia. Primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu não sei como isso aparece na sua Bíblia, mas a melhor tradução para esse texto é: disse Deus, façamos a humanidade à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É que a palavra acaba sendo a mesma, mas isso pode trazer uma falsa impressão de que apenas o homem é feito à imagem de Deus. Mas o versículo seguinte evita qualquer mal entendido, quando ele vai dizer, no versículo 27, diz assim: criou Deus a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ou talvez algumas traduções mais antigas, macho e fêmea os criou. Ou seja, a humanidade é criada à imagem de Deus. Ou seja, é possível ver a Deus na humanidade. É claro que aqui ainda nós não estamos tratando de uma humanidade caída. Então era muito mais visível no ser humano as impressões digitais do Criador, as impressões digitais de Deus na humanidade. Mas o texto deixa muito claro que essa expressão da humanidade, da divindade, a expressão da imagem de Deus, está no homem e igualmente na mulher. Há uma dimensão de Deus que é conhecida ao se olhar um homem, e há uma dimensão de Deus que é conhecida ao se olhar a mulher. E eu queria falar um pouco com vocês, principalmente no contexto das mudanças que Jesus trouxe na vida das mulheres. O impacto que o ministério de Jesus e a primeira comunidade cristã da fé, a igreja primitiva, provocou na vida das mulheres. Coisas que provavelmente você talvez não tenha ouvido falar quando você está na sua faculdade, alguma coisa, porque isso não dá tanto ibope quando se fala. Mas eu já quero começar com a afirmação que se Jesus não tivesse nascido, se não houvesse Jesus e a igreja primitiva, tudo que você conhece sobre como a mulher deve ser tratada seria absolutamente diferente. É claro que eu sei que muitos dos seguidores de Jesus foram incoerentes com o Jesus que eles diziam seguir. Mas quando você pega o ministério de Jesus e a igreja primitiva, a realidade que a mulher possuía no Império Romano e no judaísmo antigo, para aquilo que Jesus implementou, e junto com a igreja primitiva trouxe de transformação, eu creio que as mulheres ficarão muito felizes em saber que o Jesus delas causou uma revolução desse tipo. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar são alguns desafios para a mulher no mundo greco-romano. Eu digo greco-romano porque Roma conquistou o Império Grego. Mas ao mesmo tempo que Roma conquistou o Império Grego militarmente, a cultura grega conquistou Roma. Então você tem aí uma cultura greco-romana, embora o Império era romano, mas a cultura era muito grega. Por isso que fala assim greco-romano. Como é que era um pouco esse contexto para as mulheres nesse tempo aí que está em volta do tempo de Jesus? Um dos grandes desafios, pode passar, por favor,
é a questão do infanticídio. O que é um infanticídio? A ideia é quando a criança é morta logo após o nascimento. Nesta época, os pais estavam autorizados a matar as suas filhas meninas e os seus filhos meninos com deficiência. As meninas não tinham nenhuma deficiência, pelo simples fato de serem mulheres, que era considerado algo inferior, e isso você descobre nos escritos de Platão, nos escritos de Aristóteles. Nas leis romanas, era permitido e legalizado que as mulheres, ao nascerem mulheres, fossem mortas no ato do nascimento. Eu coloquei aqui uma cidade, pode passar, por favor? Essa é uma cidade na Grécia que tem uma inscrição de famílias. Foram encontradas inscrições de 600 famílias. Apenas 6 dessas 600 famílias tinha mais do que uma menina na família. Por quê? Porque era meio que uma regra, você não ter mais de uma menina. Todos os outros filhos que viessem sendo meninas seriam abandonadas no tempo, seriam deixadas em algum lugar ou para alguém pegar, mas o que normalmente acontecia é que elas ou morriam de fome, né, de necessidades, ou por causa do frio do tempo, ou morriam comidas por algum animal e até por aves. E isso era legalizado no Império Romano. Pode passar? Olha essa carta, antes de você ler, olhe para mim. Essa carta é de um marido no Império Romano, em Alexandria, no Egito, que era uma cidade romana, escrevendo uma carta, que ele estava longe de viagem, trabalhando, escreveu uma carta para sua esposa que estava grávida. Olha que bonito, olha que gentil. Mas olha o que ele escreve. Saiba que me encontro ainda em Alexandria. Peço-lhe e imploro-lhe que cuide bem de nosso pequeno filho. Então logo recebo o pagamento, enviá-lo-ei a você. Se você der à luz a um menino antes de eu voltar para casa, mantenha-o. Se for uma menina, descarte-a. E isso era algo absolutamente comum. Aí está a imagem desse fragmento que foi encontrado do ano 1 a.C., bem nessa época onde Jesus estava para nascer. Isso era totalmente aceito, você tinha apenas uma menina por família no máximo. Passou disso, elas eram abandonadas no tempo para serem comidas, para serem mortas e coisas do tipo. O cristianismo, desde seu início, foi totalmente contrário ao infanticídio. E uma das regras mais importantes do cristianismo que nasceu, até por uma influência do judaísmo nesse caso, é que qualquer pessoa que fizesse isso era um verdadeiro assassino. Aquilo que hoje para nós mas é lógico, mas é claro. Não era claro, irmãos, até Jesus. Não era claro até os seguidores de Jesus. Inclusive, muitos dos seguidores de Jesus pediam para os romanos que iriam abandonar os seus filhos, dizendo: tragam para nós as suas meninas que nós queremos. Não joguem elas fora. Deem elas para nós que nós vamos criá-las. E assim nasceu a ideia dos primeiros orfanatos. Você já tinha ouvido isso na sua faculdade? Não, seu professor de história não vai te contar essa parte, né? Ele vai te contar outras coisas, mas isso é um fato da história. Um segundo ponto, pode passar por gentileza, é a questão do aborto. Aquilo que hoje as mulheres pensam que é algo libertador para elas, foi um dos motivos de maior opressão durante o Império Romano. A maior causa de morte de mulheres no Império Romano era o aborto. Essas que sobreviviam ao nascimento, essas que sobreviviam ao infanticídio, ao crescerem e ficarem grávidas, por meio do aborto, muitas e muitas morriam. Por quê? Você tem instrumentos aí tenebrosos, né? As formas também como o aborto era praticado, você tinha, elas ingeriam veneno numa menor quantidade, por exemplo, para não ser letal para morrer, mas que fosse impactante o suficiente para que morresse aquele ser dentro dela. Ou introduziam venenos no útero, diretamente. Mas você tinha objetos como lâminas, ganchos, agulhas e formas bastante danificadoras à saúde humana, de forma que elas acabavam morrendo. E quando elas conseguiam muitas vezes matar o feto dentro dela, o feto não era expelido. Então ficava morto dentro dela e ela acabava morrendo por causa disso.
Agora, é claro que de onde vinha a maior pressão para que o aborto acontecesse? Vinha dos homens, é claro. O número de mulheres que realmente querem abortar é sempre menor do que os homens que querem que elas abortem. Então, na legalização do aborto, sempre quem vai sair perdendo também é a mulher. Porque virá dos homens uma pressão cada vez maior para que elas façam isso. Sendo assim mais assassinos do que elas, né? Claro. Você tem, por exemplo, um famoso caso, pode passar, do imperador Domiciano. O imperador Domiciano, ele foi imperador na época do apóstolo João. Lembra do apóstolo João? Foi esse cara que mandou ele para a ilha de Patmos. Tá? Foi o imperador Domiciano. Ele engravidou a sua sobrinha, chamada Júlia. Em consequência, ele a forçou a abortar. E no aborto ela morreu. Então isso era algo muito comum, era algo muito usual. E o cristianismo foi totalmente contra o aborto desde o começo. E isso trouxe uma proteção enorme para a saúde da mulher. Qualquer homem na igreja que de alguma forma tentasse pressionar uma mulher a abortar, ele era visto como um assassino. Então as coisas eram levadas a sério, a vida era levada absolutamente a sério, principalmente porque a maioria dos casos era o homem quem decidia quem viveria e quem morreria, seja a criança que havia acabado de nascer, seja a criança que ainda não tinha nascido. Pode passar, por favor? Olha o que tem, esse é um documento cristão do ano 100, o Didaquê. Não assassineis uma criança por meio do aborto, nem a mateis ao nascer. Vocês não imaginam o que essa frase significou na vida das mulheres do Império Romano. O quanto isso era absolutamente contrário ao mundo greco-romano e como isso protegeu e salvou milhares e milhares de mulheres ao nascer e depois na sua gestação. Essa é a influência de Cristo e do cristianismo neste momento inicial. Pode passar então? Uma outra área em que o cristianismo vai ter uma intervenção impactante na defesa da mulher é a sua proibição à fornicação, adultério, poligamia e divórcio. Porque quem que saía perdendo nesse aspecto aqui de adultério, de poligamia e de divorciar? Via de regra, eram as mulheres. Eram normalmente os homens que buscavam o adultério, eram normalmente os homens que tentavam ter mais de uma mulher, entre outras coisas, e inicialmente e principalmente, majoritariamente os homens que se divorciavam de suas mulheres por quase nada. Quem estabeleceu o elo do casamento como sendo algo sério, que deve ser mantido em uma só mulher, só com ela, para sempre, honrando, cuidando e tudo mais, isso veio do cristianismo. No Império Romano, tinham prostitutas. Você vai na cidade de Pompeia, por exemplo, na Itália, você vê ali os prostíbulos, você vê tudo. Isso era algo socialmente muito aceito. E o cristianismo era absolutamente contra estas práticas. E a consequência dessa proibição favorecia muito mais as mulheres. E colocava freios muito maiores daqueles que os homens tinham naquela época. O Tolstói, que é um escritor cristão russo, olha que frase bonita que ele disse. Ele era cristão, né? Ele disse assim: aquele que conheceu apenas a sua mulher e a amou, sabe mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000. Olha que frase bonita. Aquele que conheceu apenas a sua mulher e a amou, sabe mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000. Esse fica vendo hoje um movimento querendo uma revolução sexual de permissividade absoluta, como sendo em defesa da mulher. Tenha certeza que no fim quem vai se ferrar nessa história é a mulher. Porque se você tirar alguns freios e estabelecer uma libertinagem geral, não tem como a mulher sair ganhando do homem nesse assunto. Ela vai ser mais prejudicada. Então aquilo que parece ser em defesa da mulher, as consequências finais são muito perigosas. Eu não estou dizendo que tem algumas críticas que o feminismo faz, que não sejam importantes de ser ouvidas. Mas abrace o feminismo com todas as suas bandeiras, e no final você vai ver o que isso vai acontecer. Você vai voltar para a Grécia Antiga, sem perceber. Pode voltar, pode passar por gentileza.
As viúvas, que parece algo tranquilo, o cristianismo foi revolucionário na vida das viúvas. O que acontecia com uma viúva do Império Romano? Se ela perdia o marido, ela tinha no máximo 2 anos de prazo para se casar. Se ela não se casasse, ela começava a receber uma multa do Império Romano. Augusto estabeleceu isso. Então não importa o que aconteça, se ela vai se apaixonar de novo ou não, se ela quer casar de novo ou não, pô, já aguentou um, tem que aguentar outro agora, né? Se ela não se casasse em 2 anos, ela seria multada, e ela que já não tinha tantas condições, e ainda ia sofrer uma multa do Império Romano. No cristianismo, você já vê isso nas cartas de Paulo, a viúva, ela não era em nada encorajada a casar de novo. Era totalmente livre para se manter viúva e, em caso de necessidade, ser cuidada pela igreja. A gente tem um documento, eu acho que é do ano 251, mais ou menos, uma lista de 1.500 viúvas que eram cuidadas pela igreja. 1.500, que pelo Império Romano seriam multadas. E aí multada é miséria atrás de miséria. O cristianismo vem e fala, não, a gente cuida de vocês. Nesse contexto, vocês não vão ser multadas, não. A gente abraça vocês e cuida de vocês. Olha quantas coisas, né, que aconteceram. E é por isso, olha que interessante agora. Porque as mulheres morriam no infanticídio. Porque as mulheres morriam no aborto. Começou a acontecer um problema grave no Império Romano. Que problema é esse? Você tem mais homens do que mulheres. E no Império Romano, para cada 100 mulheres, você tinha 140 homens. Ou seja, tem uma estatística aí, né? Para 140 homens, você tinha 100 mulheres. Foi um dos grandes problemas e tragédias do Império Romano. Mas quando você olha para a igreja primitiva do século I, do século II, do século III, totalmente diferente. Por mais que o Império Romano tivesse mais homens do que mulheres, a igreja tinha muito mais mulheres do que homens. Por quê? Porque lá elas se sentiam protegidas. Porque lá existiam estas regras que Cristo e a igreja haviam estabelecido de proibir o infanticídio, a morte de meninas ao nascer, a pressão ao aborto, entre outras coisas que guardavam e protegiam a vida das mulheres. O que elas faziam? Nós queremos estar na igreja, porque na igreja nós somos protegidas, na igreja nós somos cuidadas. Tudo isso porque Jesus nasceu. Tem uma outra estatística na próxima. Você tem uma ideia? No ano de 303, essa cidade fica na Grécia, fizeram uma contabilidade de doações que a igreja recebeu. Dessas doações, você tinha 16 túnicas masculinas e 82 túnicas femininas. O que isso significa? Que as mulheres são mais caridosas, pode ser, mas mais do que isso, que havia muito mais mulheres na igreja do que homens. Porque elas viam na mensagem de Jesus, elas viam naquelas restrições que a igreja estabelecia, uma proteção para a vida delas, um cuidado com a vida delas. Por isso a igreja se encheu de mulheres e era formada, em sua maioria, por mulheres. Tem um pagão que chamava Celso, do século II. Ele chega a dizer que o cristianismo era uma religião de mulheres. E é claro que isso era uma crítica, porque a forma como ele olhava a mulher é que a mulher era algo inferior. Aí ele fala, o cristianismo é esse negócio, essa religião de mulheres. Por quê? Porque tem muito mais mulheres do que homens. E por que isso acontecia? Porque a mensagem de Jesus e a mensagem da igreja primitiva era protetora, cuidadora da vida das mulheres. Uma revolução que veio com o cristianismo, porque o Império Romano era algo totalmente diferente e algo totalmente contrário. Mas além disso, próximo slide, por gentileza, você tinha muitos desafios para a mulher no judaísmo. O judaísmo proibia o aborto e o infanticídio da mesma forma. O cristianismo continua com essas regras. Mas conforme a vida passava, conforme elas cresciam, elas tinham um tratamento bem diferente dos homens, principalmente naquilo que diz respeito ao culto, aquilo que diz respeito ao relacionamento com Deus, com a lei de Deus. Vejamos algumas coisinhas, pode passar? No judaísmo não era permitido que as mulheres estudassem a lei de Moisés, assim, de forma formal.
Alguns sábios diziam que era melhor queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. Esse é o contexto do judaísmo, de onde Jesus vai exercer o seu ministério. Pode passar? Você tinha a sinagoga, que é onde acontecia o culto do judaísmo. Quando se dava oportunidade para as pessoas lerem a lei de Deus, como se fossem ler o Antigo Testamento, a Bíblia, um escravo homem, ele podia ler a lei em voz alta na sinagoga. Porém, uma mulher não podia fazê-lo. Pode passar? Alguns rabinos chegaram a discutir se as mulheres tinham alma. Engraçado que eu estava preparando a palavra e conversando com a Lívia algumas coisas, né? Começou a ficar brava comigo. Eu falei, não, mas eu não acredito nisso, não. Estou só te contando, né? Como as coisas eram, não acredito nisso. Mas você vê que onde as coisas chegavam. Pode passar? Nos tempos de Jesus, no século I, em cada culto na sinagoga, os homens judeus oravam: bendito és tu, ó Senhor, pois não me fizeste mulher. E eu estava agora em Israel, lá em Magdala, na terra de Maria Madalena, e eu comentei isso, né, como Jesus dignificou a mulher, e como as pessoas oravam na época de Jesus com essa oração. A guia, que é uma judia, ela falou, não, mas ainda oram. Aí eu falei, fiquei meio ali desestabilizado. Para que você saiba, o último slide eu vou deixar para depois. Tudo isso para que você veja o contexto em que Jesus chega para exercer o seu ministério e a diferença que Jesus e os seus seguidores ali vão provocar e revolucionar para as mulheres. E por isso elas se tornam a maioria da igreja, e por isso elas abraçam não só a Cristo, mas elas se fazem seguidoras de Cristo numa escala maior do que os homens. E quando você lê as biografias de Jesus, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe como há um espaço precioso, grandioso, destacado para as mulheres. Você passa a conhecer várias delas, por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, que mostra ali um nível de entrega tão profundo e tão bonito quando ela diz, cumpra-se em mim a vontade de Deus, uma abertura de coração, de obediência. Você tem Marta e Maria, amigas pessoais de Jesus, pessoas que a Bíblia diz que Jesus amava, fazia questão de visitar, fazia questão de estar perto. A mulher samaritana, que depois de 5 casamentos, tinha sido excluída por todo mundo, tinha sido excluída até pelas amigas dela, como alguém que, casou 5 vezes, sei lá, o próximo ela vai querer meu marido, né? Ou coisas do tipo. Jesus vai, senta com ela, conversa com ela. Quando os discípulos chegaram, falou, o que Jesus está conversando com uma mulher samaritana? Ele está louco? Mas Jesus olhava para o coração dela e via a sede que ela tinha, que ela estava tentando preencher com casamento, um atrás do outro. E Jesus pegava e sentava com ela, aquilo que para os homens da época era uma humilhação, é uma diminuição. Conversando com uma mulher em público, assim, mais uma samaritana que já casou 5 vezes, todo mundo queria distância. Até as próprias samaritanas, amigas dela, queriam distância. E Jesus vai perto. E Jesus faz dela a primeira missionária para os samaritanos. A primeira pessoa que vai pregar aos samaritanos, que vai levar o evangelho de Jesus e anunciar, encontrei o Messias, foi essa samaritana, que já tinha sido excluída, que já tinha sido descartada de todas as formas. Como não nos lembrarmos que aos pés da cruz, quando Jesus passou ali as suas horas de agonia, sempre que ele abria os seus olhos, a maioria do que ele viu ali, além de o único discípulo, como Lucas falou no louvor, era João. O resto eram as mulheres que eram suas seguidoras, que estavam lá até o final, que estavam lá acompanhando. E mais, quando Jesus ressuscita ao 3º dia, a primeira testemunha da ressurreição não é Pedro, não é João, não é Paulo e companhia, é Maria Madalena, uma mulher que diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 2, que Jesus libertou ela de 7 espíritos imundos. Uma mulher que era considerada pouca coisa. Pois é, você vai ser a primeira pregadora da minha ressurreição. E você vai pregar a minha ressurreição para aqueles que serão os apóstolos. Ou seja, olha que coisa
de cabeça para baixo daquilo que você esperaria dentro daquele contexto do Império Romano, dentro daquele contexto do judaísmo. A primeira testemunha da ressurreição é uma mulher, e é uma mulher que foi liberta, é uma mulher que já tinha passado coisas muito ruins em sua vida. Jesus ele vai dar um tratamento muito igualitário. Você percebe, por exemplo, em João capítulo 3, Jesus cuidando do coração de Nicodemos. Mas aí no capítulo 4, como eu falei, ele já estava cuidando do coração de uma mulher samaritana. Jesus perdoou os pecados do ladrão da cruz, que era um homem. Mas quando trouxeram uma mulher adúltera para ele, em João capítulo 8, e esse texto mostra o que era as diferenças na época, trouxeram uma mulher adúltera. E cadê o homem? Adulterou sozinha? Adulterou com um anjo? Não, adulterou com algum homem. Cadê o homem? Não trouxeram. Trouxeram só a mulher. E aí, Jesus, o que a gente faz com ela? Faz o que a lei manda, mas quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E aí, o pessoal meio constrangido, né? Puxa vida, já temos um pecado que a gente não trouxe o cara junto. Já estamos fazendo aqui desigualdade entre eles. Enfim, um a um deixaram as suas pedras e aquela mulher foi perdoada, assim como o ladrão da cruz. Jesus libertou espíritos imundos, né, do gadareno, lá em Marcos capítulo 5, mas também libertou, por exemplo, como eu falei, Maria Madalena. Jesus curou homens, o paralítico de Cafarnaum, em Mateus capítulo 9, mas em Marcos capítulo 5, ele cura uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Imagina uma mulher com um fluxo de sangue por 12 anos, e ela era considerada imunda, não podia tocar em ninguém. Ela vem e toca Jesus. Aí você pensa que Jesus vai virar e falar: nossa, estou imundo, quem foi a imunda que me tocou? Ele vira para ela e chama: filha, a tua fé te salvou. Gente, isso não tem paralelo. Isso é totalmente diferente de qualquer coisa que você poderia conhecer na época. Jesus conta parábolas usando homens como heróis. A parábola do semeador, onde o semeador simboliza Jesus. Mas na parábola da dracma perdida, Jesus se compara a uma mulher que havia perdido uma dracma, né? Como Jesus busca os pecadores, aquela mulher buscava a dracma perdida. Ele se associa a uma mulher para contar uma história de uma parábola. Olha quantas coisas, esse tratamento igualitário, esse cuidado igualitário fez com que as mulheres abrissem o seu coração para Jesus, entendessem que aquela mensagem de Jesus tinha algo diferente, tinha algo que dignificava quem elas eram, aquilo que estava lá em Gênesis já, capítulo 1, versículo 27, que a humanidade é a imagem de Deus, e homens e mulheres são igualmente a imagem de Deus, reveladores de Deus. Quando você pega no dia a dia da igreja, por exemplo, uma religião romana que foi uma concorrente do cristianismo era o mitraísmo. O mitraísmo era só para homem. Mas você percebe lendo o livro de Atos e as cartas de Paulo que as mulheres são muito ativas na vida da igreja. Você tem as 4 filhas de Filipe, que eram profetisas. Você tinha discipuladoras como Priscila, que discipulou Apolo. Na saudação de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, ele cita 8 mulheres que eram cooperadoras dele. No versículo 2, ele cita Phoebe, que não é a do Friends, é uma Phoebe diaconisa da igreja, pelo nome. E olha o que alguns homens fizeram na tradução da Bíblia. Ao invés de colocar que ela era diaconisa, colocaram que ela era serva. Literalmente, original grego, ela era diaconisa. E eu acho que se a gente tivesse que escolher o ponto em que mais as mulheres foram dignificadas no Novo Testamento, é Efésios 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmão, não tem padrão maior, não tem exigência que se compare a essa, não tem uma cobrança, ou seja, a régua foi colocada lá em cima, de como os homens deveriam tratar suas esposas, como Jesus. Sabe, mas como é que esse negócio que a mulher tem que estar sob a mesma missão do homem, né? A palavra submissão, estar sob a mesma missão. Meu irmão, se você for como Jesus,
E as missões que você estabelecer para a sua casa forem missões de Cristo para a sua casa. Eu não conheço mulher do mundo que não queira estar sob esta missão. Se você amá-la como Cristo amou, e dá uma lidinha no final dos evangelhos, para ver como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, Jesus está enfatizando essencialmente o momento da entrega dele, o momento mais difícil, o momento em que ele deu tudo. A questão é que os homens gostam de cobrar a parte deles, né? A parte delas, desculpe. Aí quando chega na parte deles, não, aí fica muito espiritual o texto, né? Fica uma coisa assim, muito abstrata, muito teórica. Meus irmãos, se Jesus determinou que nós devemos tratar as nossas esposas como Jesus se entregou pela igreja, eu acho que a maioria de nós aqui está com uma nota baixa. A maioria de nós está muito aquém desse padrão. Mas olha que dignidade que Jesus vai estabelecer, algo absolutamente sem paralelos. Eu queria encerrar, além de querer que o seu coração, principalmente você, mulher, saiba o quanto Cristo te ama, e a briga que Jesus comprou no ministério dele para que você fosse valorizada. Porque não é fácil você chegar para mudar as coisas, para você revolucionar as coisas do jeito que elas eram. E você vem e transforma as coisas e coloca padrões assim. O quanto que isso traz de pressão, de perseguição. Mas olhando para a história da igreja, olhando para todas essas mulheres que vieram para a igreja por ouvir uma mensagem diferente, por perceber que Cristo as valorizava, e por verem as suas vidas sendo cuidadas, desde o nascimento, onde o infanticídio era proibido, até o seu futuro, até o seu parto, onde o aborto era proibido, até os seus relacionamentos, onde o divórcio era proibido, a poligamia, o adultério eram proibidos, e na sua velhice ou na sua viuvez, poder saber que ela teria um amparo e teria um cuidado. Eu penso que a gente poderia pensar, né? Em duas coisas que são marcas das mulheres. E não que não devam ser marcas dos homens, mas eu acho que nesses pontos a gente precisa aprender com elas. E que elas têm muito a nos ensinar. A luta pela vida. Não só a luta, mas pela vida também. É impressionante, assim. Talvez se eu tiver que fazer uma lista de pessoas assim que eu admiro na história da igreja, tem tantas mulheres que às vezes a gente nem conhece, mas que foram de uma fibra, que foram de um coração, que tinham uma pegada incrível. E essas mulheres mesmo que vinham para a igreja, por quê? Porque lá a vida era protegida, porque lá a vida era cuidada, porque lá elas poderiam nascer, porque lá elas poderiam dar à luz, porque lá elas poderiam envelhecer, porque havia um ambiente de cuidado, havia um ambiente de respeito, havia um ambiente de dignidade trazida por Cristo, trazida pelos seguidores de Cristo. E hoje há muitas coisas que acontecem de coração. Eu entendo algumas questões sociais que fazem com que algumas mulheres optem por um aborto ou algo assim. Mas conhecendo as mulheres na história e aquilo que essas mulheres da igreja foram para a igreja pela luta pela vida, me parece uma incoerência tão grande. Aquela que foi criada por Deus para gerar o milagre da vida, ser a favor da morte de crianças no útero. Isso que foi uma marca tão importante na história da igreja, para que elas quisessem estar na igreja. É claro que existe muita coisa que precisa ser feita, muita ajuda, muita mudança social, para que isso nem passe pela cabeça delas, mas não é natural. Eu conheci pessoas que abortaram, e você percebe que foi uma crise tão grande para realmente, porque é tão contra a natureza, porque é tão contra o espírito que Deus colocou nas mulheres, de serem pela vida, de lutarem pela vida desde sempre. Madre Teresa, ela disse assim: se aceitarmos que uma mãe mate seu filho dentro do próprio ventre, como poderemos impedir que as pessoas matem umas às outras? Se a gente destruir esse ímpeto pela vida que existe no coração de uma mulher, quando descobre que é uma mãe, se a gente permitir que isso seja destruído, como culturalmente há uma pressão para que isso seja destruído, para que todos os valores sejam relativizados,
você mata algo tão essencial. Eu acho tão lindo que a primeira mulher que é chamada pelo nome na Bíblia, que é Eva, o nome dela significa mãe da vida. Porque isso já está no DNA, no coração, naquilo que Deus criou as mulheres, de lutarem pela vida. Eu vejo mulheres incansáveis, que são tão preciosas, não só pela luta da vida nesse sentido, mas você vê uma casa e você percebe que aquela casa só não desmoronou porque tem aquela mulher lá dentro. É impressionante, que você pode ter 10 marmanjos lá. Quem garante aquela casa é aquela única mulher que está ali. Ah, mas está diminuindo as mulheres, dizendo que elas têm a obrigação de ficar segurando as suas casas. Eu não estou diminuindo nada, eu estou elogiando. A cabecinha exageradamente marxista de muitas pessoas, tudo que você fala parece que é usado para o mal. Como é lindo o poder de uma mulher, a força, a garra de uma mulher, que muitas vezes é o fator determinante para que muitas coisas não venham a desmoronar. Como é lindo, como é belo, como é bela a mãe de Agostinho, como o Lucas citou Agostinho aqui no louvor. Agostinho era um devasso, era um filho que não queria saber de Deus, não queria saber de nada, mas a mãe dele falou, não, esse filho é de Deus, eu não vou perder esse meu filho para prostituição, para essas coisas. E ela orava, ela buscava a Deus pelo seu filho, até que um dia o bispo da igreja chegou nela e falou, mulher, vai para casa e fique em paz, porque é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Coração, esse apego que vai até o fim, é as mulheres que estão ainda ao pé da cruz, quando os discípulos fugiram, elas ainda estão lá, por quê? Porque ainda há vida em Jesus, e se há vida em Jesus, nós estamos aqui ainda. Essa qualidade da mulher na luta pela vida. Mas o segundo e último ponto, para nós encerrarmos, é a receptividade que as mulheres têm a Cristo. Como elas abrem o coração a Cristo mais facilmente do que os homens. Quando você pega o Evangelho de Marcos, de forma velada, ele mostra como os 12 tinham muito mais dificuldade de se abrir para Cristo do que as mulheres do livro. A gente estudou isso na última quarta-feira. Quando você pega os 12, eles estão lá discutindo qual deles é o maior. Eles estão lá, Jesus faz um milagre e o coração deles está endurecido. Aí eles têm que expulsar o demônio de alguém, eles não conseguem. Você pega um monte de fracasso, aí na hora que do Getsemane, eles vazam. Aí o Pedro vai e nega, aí o Judas vai e vende. E aí você pega as mulheres, elas estão sempre lá. Elas estão sempre com o coração aberto a Cristo. Jesus fala que vai morrer, os discípulos, não Jesus, não, que nada de morrer, o Senhor é o Messias. O Senhor Messias é só trono, é só glória, é só coroa, é só... Não, Messias é cruz também. Aí o Pedro, Jesus, puxou, o texto diz, puxou Jesus de lado e começou a repreender Jesus. Mas Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Porque essa ideia de glória sem cruz só pode ser demoníaca. E as mulheres não, estavam lá. O meu Jesus está na cruz, nós aceitamos Jesus crucificado também. Muito mais facilmente do que os homens. E por isso elas abriam seus corações. Você tem uma ideia, no ano 370, voltando no tempo, mais de 1600 anos, um imperador chamado Valentiniano escreveu uma ordem para um bispo proibindo que os missionários cristãos pregassem o evangelho para as mulheres. Por quê? Porque elas se abriam mais facilmente. Então todas as mulheres pagãs estavam virando mulheres cristãs. Aí o imperador tem que falar, vocês estão proibidos de pregar para as mulheres, porque elas abrem o coração delas mais facilmente. E como isso é bonito, como isso é precioso. No mundo em que a gente é tão desconfiado, no mundo em que a gente se fecha com medo de tudo e de todos, na nossa insegurança, perceber que as mulheres têm uma inclinação maior a abrirem seus corações. Olha o que disse C.S. Lewis, professor de Oxford, cristão. Ele disse assim, o coração de uma mulher deve ser tão próximo de Deus, que um homem precisa persegui-lo para encontrá-lo. Que bonito, não é, irmãs? Coisa bonita. E como seria legal se nós homens pudéssemos ajudar isso a crescer. Não só aprendermos com essa facilidade que elas têm em confiar, mas que nós pudéssemos investir também, orando junto, proporcionando materiais para que elas pudessem cada vez mais crescer e desenvolver
o seu conhecimento, desenvolver a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Nossa, mano, não gostei do culto de hoje, foi só para as mulheres. Não, é para nós também, homens, não só para aprendermos com elas, mas para abençoarmos a vida delas. E agora eu gostaria de chamar todas as mulheres aqui na frente, por gentileza, todas. Ah, mas eu não sou mãe, mas não é dia das mães hoje. Hoje é um dia que nós queremos abençoar a vida das mulheres. Queria chamar o pastor Elias aqui para me ajudar em oração. Aqui a gente vai ver a realidade de que tem mais mulheres do que homens. Olha que coisa bela, olha que presente de Deus. Pode vir bem para frente, gente. Nós queremos aqui como igreja. Gente, quando vocês terminarem de chegar aqui na frente, podem vir bem para frente, olhem para trás. O que seria dessa igreja sem essas mulheres, sem as mulheres? Eu quero pedir para o pastor Elias, que é uma referência no cuidado pela mulher dele, pelas filhas dele. Talvez uma das pessoas que mais eu vi ser amoroso, cuidadoso, e ser pai, e ser marido. Junto com todos aqui, os irmãos, os amigos, enfim, você que é homem, está aqui na igreja. Vamos juntos agradecer a Deus pela vida das mulheres. Pedir que Deus continue atraindo o coração delas, que jamais esse coração se feche para Cristo, para a vida, e que vocês continuem, não desistam de nós os homens, viu? A gente é minoria, a gente é meio chato, mas não joguem a gente fora, tá bom? Pastor Elias. Feche seus olhos, os homens podem levantar a mão na direção dessas mulheres, sua esposa, sua filha. Pai querido, obrigado porque o Teu trono, Senhor, está no nosso coração. O Teu trono está na igreja, cuja figura é a mulher, porque o Senhor mesmo falou que nós devemos amá-la como Cristo amou a igreja. E, Senhor, é tão gostoso, Senhor, quando nós vemos, Senhor, pessoas, mulheres, Senhor, que estão na Tua casa em oração. Quando chamamos para um culto de oração, reunião de oração, lá estão as mulheres. São as que mais clamam, as que mais dobram o joelho físico e o joelho do coração, para chorar, para clamar pela sua casa, pelas suas amigas, pela igreja, pelos pastores. Nós queremos, Senhor, nesta manhã, Senhor, primícia do nosso tempo neste dia, que o Senhor abençoe estas mulheres, que o Senhor tome conta delas, que o Senhor tome conta da saúde delas, como foi dito aqui, que o Senhor as preserve na Tua presença, guarda os seus passos, guarda a sua mente, guarda, Senhor, o seu coração, para que esteja sempre pronto a Te servir, a Te amar, e amar aqueles que o Senhor dá a elas. Que o Senhor as abençoe grandemente com sabedoria, na paciência para com os seus maridos. Senhor, na dedicação, no ensino e na disciplina dos seus filhos. Senhor, no amor, Senhor, pelas coisas de Deus, pela Tua casa. Senhor, pela vida, Senhor, pela intercessão, Senhor, que todos precisam. Que elas estejam sempre prontas, Senhor, para dar. E que o Senhor dê a elas, Senhor, e elas estejam sempre prontas a receber o que o Senhor tem de melhor para elas nesta manhã. Nós oramos, Senhor, agradecidos, contentes por termos estas mulheres, Senhor, na Tua casa, no Teu altar, Senhor, Te servindo, Senhor, com orações, com louvores, Senhor, com a sua própria vida, Senhor, dando o melhor de si, para que o Teu nome seja honrado, louvado e engrandecido, Senhor, não somente nas suas casas, mas na Tua igreja. Assim, Senhor, nós pedimos a Tua bênção
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a estas mulheres. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Antes de vocês voltarem para o lugar de vocês, Jesus valorizou tanto vocês. Não deixe que ninguém desvalorize. Não se desvalorize por homem nenhum. Tá? Deixe que o grande valor da sua vida seja Cristo e o valor que Ele te deu. E se um dia você tiver que se aliançar a um homem, que seja um homem que esteja o olhar de Cristo. Não vá se desvalorizar por causa de um relacionamento, por causa de uma situação. Amém? Sempre olhe para Cristo e veja como Ele olha para vocês. E aí depois você sai para outros tipos de relacionamentos, quaisquer que sejam, de amizade, enfim. Deus abençoe vocês. Podem voltar para os seus lugares, por favor. Antes de a gente orar para encerrar o culto, eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas eu acho que hoje foi um culto tão especial. Não sei o que os irmãos acharam, nós pudemos ouvir tantas coisas, nossas irmãs queridas falando. Eu queria terminar cantando aquele coro, sim, eu amo a mensagem da cruz, que é essa mensagem que trouxe essa vida, essa dignidade, esse valor. Eu creio que hoje você, mulher, pode cantar essa música diferente, sabendo que essa mensagem da cruz trouxe para a sua história também. Amém? E aí depois nós vamos orar para encerrar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu amo Mais uma vez, a última vez. Obrigado, Senhor, pela mensagem da cruz, que restaura a humanidade caída e que nos ensina o que é sermos verdadeiramente seres humanos de verdade, seres humanos de acordo com o que o Senhor Deus sonhou ao criar, ao dizer haja vida, haja o ser humano. Façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trabalha para transformar homens caídos em homens de verdade, mulheres caídas em mulheres de verdade. Obrigado porque em Ti, Jesus, nós podemos aprender o que é o ser humano de verdade, o que Deus queria quando Ele pensou o ser humano. Que nessa semana, Senhor, nós possamos crescer na nossa humanidade, aprendendo de Cristo, aprendendo com Cristo, aprendendo nele em todas as coisas. Nós abençoamos a semana de cada um. Aonde estiverem, Senhor, que possam ouvir a Tua voz, ser guiados pela Tua sabedoria, pela Tua graça, pelo Teu amor que foi cantado esta manhã, e que jamais falte da Tua presença, ó Deus, em nós, nos nossos corações,
nas nossas casas, em tudo aquilo que representa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado e que Deus abençoe.